Gravar de novo. Beleza, então vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui no MU. No MU, a gente, eu não expliquei antes, mas eu vou explicar aqui o que é aceleração, o que é movimento uniforme. Fácil. Beleza. Aceleração, você tem que pensar o seguinte: eu tenho uma reta, e aí eu vou fazer um exemplo básico aqui, que eu gosto de fazer ele sempre, eu acho que fica mais fácil você entender. Três tempos: 1 segundo, 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Beleza? O que que é a aceleração? A aceleração, você sempre vai pensar o seguinte: é um acréscimo na minha velocidade. Eu sempre vou estar acrescentando na minha velocidade. Aceleração é isso. Eu vou estar acrescentando na minha velocidade. Eu vou dar um exemplo básico aqui que eu sempre gosto de trabalhar, que é isso aqui, ó. Se eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, essa é a unidade de medida de aceleração. Aí vamos imaginar o seguinte: no tempo 1, a velocidade do meu móvel é 10 km por hora. Quando passar mais 1 segundo, eu vou ganhar um acréscimo de 2 metros por segundo. Então, a aceleração, ela é um acréscimo que eu vou fazendo na velocidade. Eu vou acrescentando a velocidade sempre, acrescentando, acrescentando, acrescentando. Então, com 1 segundo, eu estou a 10 km por hora, 10 metros por segundo, perdão. Com 2 segundos, eu vou para 12, porque a minha aceleração desse móvel é 2 metros por segundo ao quadrado, que significa que a cada 1 segundo eu aumento 2 metros por segundo na minha velocidade. É como se fosse um bônus, né? Vamos falar assim. A cada segundo eu vou acrescentando 2 metros por segundo ali dentro, 2 metros por segundo ali dentro, 2 metros. Professor, e se fosse 3, aí eu acrescentava 3. Professor, se fosse 1,5, eu acrescentava 1,5. Aí nesse caso aqui eu tô acelerando, eu tô pisando no acelerador, o carro tá aumentando a velocidade. Quando eu tiro o pé do acelerador ou piso no freio, eu desacelero. A aceleração é negativa. Mas nesse caso a gente vai fazer só positivo aqui. Então, quando passar mais 1 segundo, de 12 ele vai para quanto? Para 14. Tranquilo até aí? Perguntas? Quando passar mais 1 segundo, ele vai para 16. E assim até o fim. Então, quando a aceleração é constante, a minha velocidade é acelerar, só vai aumentando. Beleza? Perguntas? De boa? De boa na lagoa? Tranquilo, né? E aí? De boa, Vitor, Maria. E aí, como que eu calculo a aceleração? Nenhuma pergunta. Beleza, então. Aqui tem um esqueminha do unidade, porque eu faço velocidade final. Como que eu descubro a aceleração? A aceleração é delta V. Quem que é delta? Delta é variação. Quem que é delta V sobre delta T? Quem que é variação de V? É velocidade final, V menos v zero. V zero é velocidade inicial, V zero é início. Final menos inicial. Dividido pelo tempo. Aqui tem tempo final menos inicial, mas é delta T em resumo. Como eu estou fazendo velocidade menos velocidade, aí fica aí metro por segundo, embaixo é segundo, então metro por segundo ao quadrado, porque eu vou multiplicar essas duas aqui, ó. Não vou entrar em detalhe aqui não. O que você precisa saber é que a aceleração, unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. Se você for fazer o ITA, aí você precisa saber como deduzir uma equação. Por enquanto, nós tá focado mais aqui em Enem, uma SpaceX, uns trem mais simples assim. Então, a dedução não precisa, mas nem tanto, talvez na SpaceX. Resolveu o ouro. Beleza. Calculando. Um carro de Fórmula 1 está parado na linha da partida. Ao receber o sinal, ele arranca e atinge uma velocidade de 108 km por hora em um tempo de 5 segundos. Qual a aceleração média desse carro em metro por segundo ao quadrado? Fácil. Aceleração é igual delta V sobre delta T,
Quem que é a velocidade inicial? Zero, ele estava parado. Quem que é a velocidade final? 108. Beleza? Quem que é o tempo? Delta T? 5 segundos. Certinho? Aí, um detalhe importante, o que eu tenho que fazer? Converter de quilômetro para metro. Quilômetro por hora para metro. Quanto que é 108 dividido por 3,6? Aí, se a gente seguir aquele esquema 18 em 18, 5 em 5, a gente pode fazer, vai dar 30. Aquele esqueminha, lembra? 18 vale 5, 108 vale quanto? Aqui, ó, 18 vale 5 metros segundo. Logo, 108 vale quanto? X. X vai dar 30. 30 metros segundo. Aí, como eu vou fazer velocidade final menos inicial? Final é 30, aceleração é... Fazer aqui, bem rapidinho aqui. Aceleração é final, que é 30 menos zero, dividido por 5. Logo, a aceleração é 30 dividido por 5. A aceleração é igual. Quanto que é 30 dividido por 5? Vê se está bom mesmo. Isso. 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Que é bem fácil, bem tranquilo. Aqui a gente tem 9 minutinhos apareceu aqui para mim. Aí a gente tem mais dois exercícios aqui, ó. Este, vocês vão fazer, eu não vou fazer com vocês. Vocês fazem lá, quebra-cabeça. Esse aqui eu recomendo você fazer o quê? Você pegar esse quilômetro por hora e dividir pelo tempo mesmo, viu? Se você for converter, vai dar BO aqui. Você não vai achar. Mas vai lá, quebra a cabeça um pouquinho. Aí tem mais um que é fácil, mais outro, mais outro. Eu quero ir para explicação aqui. Quero aproveitar o tempo para explicar. Aí eu tenho um gráfico de aceleração. O que é o gráfico de aceleração? Quando a aceleração é positiva, a maior do que zero, significa que a aceleração são valores positivos. 1, 2, 10, 1000. Toda vez que a aceleração é positiva, no gráfico de velocidade versus o tempo, a minha velocidade vai estar crescendo aqui, ó. Ou aqui de baixo, ó, retinho. Se a minha velocidade entre, ó, velocidade versus o tempo, se meu eixo de velocidade está aumentando, quer dizer que ele está acelerando. Isso é meio que óbvio, mas tudo bem. Quando eu não acelero, a minha aceleração é zero, aí continua reto. Significa que ele entra no MU, movimento uniforme. Se eu não estou dando aceleração, a minha velocidade continua. Analogia que eu já fiz uma vez e vou repetir. Quando a gente está numa bike de bicicleta, a gente está lá pedalando, quando a gente para de pedalar, ela não para e cai. Ela continua. Claro que na vida nossa é diferente. Tem um atrito do pneu, tem a resistência do ar. Então faz a bicicleta diminuir a velocidade. Mas se não tivesse nada disso, ela continuaria em linha reta. Beleza? E quando a minha aceleração é menor do que zero significa que a aceleração é igual a menos um, menos 2. Que significa aceleração negativa, professor? Eu estou freando em exercício aqui que é freando. Beleza? A gente está freando. Certinho? No exercício a gente vai ver como frear. Ou desacelerar. Um dos dois nomes. Então, esses são os gráficos que eu tenho. Beleza. E agora a gente entra no MU. O que é MU? Movimento uniforme, que significa eu percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Se eu falar que um móvel está a 10 metros por segundo, significa que a cada segundo que ele anda 10 metros. Então, se aqui é 10,
Quando eu andar 1 segundo, eu andei 20 metros. Quando eu andar mais 1 segundo, que é o segundo 2, eu andei 30, eu andei mais 10 metros. Quando eu andar mais 1 segundo, eu andei mais 10 metros. Então, quando eu tenho o movimento uniforme, significa que eu percorro distâncias iguais em tempos iguais. Se um exercício falou em velocidade constante, tá aqui, ó, velocidade constante, a equação é a mesma da velocidade média que eu uso. Eu vou percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Eu acho que aqui não tem muito mistério para vocês, não. Certinho? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, eu acho que não tem muito mistério. Então, eu vou seguir minha vida aqui. Aqui eu tenho um exemplo. 10 metros por segundo, passou 1 segundo, ele andou 10 metros, passou mais 1 segundo, andou mais 10. Então, movimento uniforme é velocidade constante, diferente de zero, beleza? Aceleração é zero, não tem aceleração. Porque quando eu tenho aceleração, a velocidade não mantém a mesma. Ou ela está aumentando ou ela está diminuindo. Se eu estou acelerando ou desacelerando. Aí entra num detalhe aqui agora chamado movimento progressivo e movimento retrógrado. Exemplo básico. Quando a gente entra numa rua dentro de cristalina e está na mão, a gente não está na contramão, a gente está fazendo um movimento progressivo. A gente pode pensar assim. A gente tem a trajetória, ela inicia em algum lugar aqui, ó, em zero, e aí ela vai crescendo a trajetória. Ela tem a origem dos espaços, onde ela começou, aí ela vai crescendo. 1, 2, 3, 4, 5, aquilo caso vai até 10. Quando o meu veículo está na orientação da trajetória, está no mesmo sentido que cresce a pista, a trajetória, a estrada, a gente chama de movimento progressivo, a gente dá um nome para isso. Na vida nossa, a gente fala que está na mão. Mas quando a trajetória ela cresce indo para a direita, mas o meu carro está indo para a esquerda, a gente fala que está no movimento retrógrado. Na vida nossa, a gente fala que está na contramão. Então, no movimento progressivo, o carro segue a orientação da trajetória. Aí eu tenho um gráfico, geralmente pode vir um gráfico para gente. Como que é esse gráfico? Espaço versus o tempo. Espaço versus o tempo. O espaço zero é onde ele saiu, origem dos espaços. Pode ser em 1, em 2, em 3, não interessa onde seja. Nesse caso aqui, o carro saiu de 1, então é aqui, ó, 1. E aí, o eixo só vai crescendo aqui no espaço, em termos de espaço comparado espaço versus o tempo. Porque ele está sendo progressivo. Quando ele é retrógrado, é o contrário. O meu espaço versus o tempo, o meu eixo vai ser decrescente. E aí, o que que vai acontecer nesse eixo decrescente? Conforme o tempo passa, eu vou diminuindo, né? Eu vou chegando próximo de quem? Da origem dos espaços, quando o espaço vai ser zero. Quem que é a origem dos espaços? Aqui, ó, nesse zero aqui, ó, onde ele começou. Onde começou a trajetória, perdão. Porque no caso aqui, o veículo começou em 10 até chegar em zero. Beleza? E aí, como eu sei que o movimento é uniforme, a velocidade não vai mudar, eu tenho uma equação chamada equação horária da posição, conhecida como sorvete. Conhecido como sorvete. Quem que é ela? S é espaço final, S0 espaço inicial, velocidade versus o tempo. Professor, como que eles chegaram nessa equação? Através da velocidade média. Que aí pegou delta S sobre delta T. Delta S eles abriram, que é espaço final menos inicial, e aí separou. Passou o espaço para um lado, velocidade para o outro. Multiplicou aqui, ó, velocidade versus o tempo, e passou esse espaço para depois da igualdade. Aí ficou espaço, que é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Que aqui ficaria negativo, aí eu multiplico por menos 1, a gente chega na equação. Mas o que você importa é saber como é que tá ela aqui, ó, pra você ir aplicar. Perguntas? Eu vou ter que voltar aqui para explicar um negócio para vocês, viu? Que tem um minutinho aqui. Perguntas não?
Na verdade, eu vou deixar os exercícios aqui para vocês. Então, vamos lá. Esse exercício aqui, o que que você vai fazer para mim? Você vai fazer assim, ó, espaço final. Você vai colocar aqui a equação horária da posição, espaço final, igual espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Aí você vai dizer para mim quem que é a posição inicial, que é o S0, quem é a velocidade e se o movimento é progressivo ou retrógrado. Quando eu sei que o movimento é progressivo ou retrógrado, a velocidade for maior do que zero, positiva, é progressivo. Quando a velocidade é menor do que zero, é retrógrado. Igual esse caso aqui primeiro, ó, o espaço inicial é 4 metros, a velocidade é 2 metros por segundo. O movimento é progressivo. E aí você vai fazer os outros. Beleza? Tem uns outros exercícios. Eu quero que você quebra a cabeça neles aí. Que é bom que você manda dúvida para mim e eu te respondo. Por enquanto é isso. Tem esse aqui. Certinho? Quebra a cabeça nesse aí. Manda para mim lá no grupo de física que eu ajudo vocês. Então é isso. Vai fechar aqui já.